Olá pessoal, continuando aqui, agora eu vou mostrar para vocês como resolver um sistema de equações lineares aqui na janela de cálculo simbólico do GeoGebra. Então eu já digitei aqui duas equações, na linha 1, 3x mais y igual a 1, e na segunda linha, x menos y igual a 1. Quero resolver o sistema formado por essas duas equações, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar a primeira linha, segura Ctrl, seleciona também a segunda linha, e vem aqui na ferramenta, ó, resolver, clica nessa ferramenta, pronto, a gente tem a solução desse sistema. X é igual a meio e y é igual a menos meio, é solução para o sistema formado por essas duas equações. Para visualizar isso geometricamente, a gente pode clicar em cima dessa bolinha em branco aqui, ó. Aí vai ser construída na janela de visualização a reta correspondente à equação 1, no caso. E também vamos exibir a reta correspondente à equação 2. Então, essas retas se intersectam no ponto de coordenadas meio para x, né? E menos meio para y. A gente pode confirmar isso utilizando a ferramenta interseção de dois objetos e selecionar em sequência essas duas retas, criando o ponto de interseção, né? O ponto A foi criado e as coordenadas do ponto A é meio e menos meio, conforme a resolução obtida aqui. Segundo sistema de equações, agora eu tenho 2x mais y igual a 3 e a segunda equação, x mais y sobre 2 igual a 2. Bom, a gente pode resolver selecionando as duas linhas e utilizando a ferramenta resolver. E aí ela retornou para a gente um conjunto vazio, tá? A gente pode também digitar os comandos, né? Resolver ou soluções. Resolver é a mesma coisa que utilizar a ferramenta, só que agora eu tenho uma lista de equações, né? E uma lista de variáveis a considerar. Então vou escolher a terceira sintaxe aqui. Para a lista de equações, lembra, sempre que tiver lista, a gente vai escrever entre chaves, né? Então vou abrir chaves e aí eu vou digitar a lista de equações. Quais são as equações? A equação da linha 1 e a equação da linha 2. Então vou digitar aqui para se referir à linha 1, cifrão 1, vírgula, cifrão 2. Então linha 1, linha 2 é a minha lista com as equações. Aí apertei Tab, agora eu vou para a lista de variáveis. Também é uma lista, portanto tem que escrever entre chaves. Quais são as variáveis? X, separado por vírgula, digita Y, fecha a chave. Então tem a lista de variáveis, tecla Enter, também retornou o conjunto vazio. Vamos utilizar o comando soluções. Também aqui nas soluções vou utilizar a terceira sintaxe para considerar uma lista de equações e uma lista de variáveis, né? Lista de equações, cifrão 1, cifrão 2, lista de variáveis x e y, né? Então digito x, y. Fechou chaves aqui, tecla Enter. Conjunto vazio. Então, tudo indica que esse sistema formado por essas duas equações é um sistema que não tem solução, né? Vamos confirmar isso fazendo a representação gráfica, né? Então, clica aqui, tem a reta da equação 1. Clica aqui, tem a reta da equação 2. Então, de fato, né, as retas são paralelas. Se elas não têm intersecção, isso significa que o sistema formado por essas duas equações não tem solução mesmo. Para confirmar que essas retas são paralelas, pessoal, existe uma ferramenta aqui na janela de álgebra. Então, eu vou clicar aqui em qualquer lugar da janela de álgebra para ativar as ferramentas próprias da janela de visualização aqui, tá bom? Então, ativei essas ferramentas, vou vir aqui ó, nessa caixa aqui,
que costuma estar com um sinal de ângulo aqui, né? Vou vir nessa caixa e vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, relação. Ela serve para dizer qual é a relação entre dois objetos. Podem ser dois números, podem ser objetos geométricos, como duas retas, por exemplo. Então eu vou clicar aqui na primeira reta e depois na outra reta. Então ela vai falar aqui para mim, ó, equação 2 e equação 1 são paralelas. Então ela dá a posição relativa de duas retas, né? Ela retorna, essa ferramenta retorna, no caso de duas retas, qual é a posição relativa entre elas. Um terceiro exemplo de sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas, nós temos aqui meio x menos y igual a 3 e 5x menos 10y igual a 30. Vou selecionar as duas linhas e utilizar a ferramenta resolver. Agora, olha a solução. Ele fala que x é igual a 2y mais 6 e y igual a y. Isso significa o seguinte, para todo valor de y real, né, existe um x igual a 2y mais 6, que é a solução, cujos esses valores são, resolvem, né, o sistema aqui de equações. Então, por exemplo, eu posso escolher qualquer valor para y, vamos escolher 1. Se o y é 1, o x então vai ser 2 vezes 1 mais 6. Então vai dar 2 mais 6, 8. Então 8 e 1 é uma solução para esse sistema de equações. Tá? Conclusão, né? Existem infinitas soluções desse sistema de equações, o que a gente pode confirmar fazendo a representação gráfica, né? Ou seja, mostrando as retas dessas duas equações. A gente vai perceber que essas retas são coincidentes. Ó. Eu estou mostrando só a reta da equação 1. Vou ocultar. Agora eu vou mostrar só a reta da equação 2. E agora eu vou mostrar a reta da equação 1 também. Ela vai se sobrepor. Então, retas coincidentes indicam um sistema de infinitas soluções. Bom, pessoal, para terminar aqui essa parte da janela CAS, né, do cálculo simbólico, vamos ver como fazer operações com matrizes. Então, a primeira coisa, a gente vai entrar, né, com essas duas matrizes aqui nas linhas aqui da janela de cálculo simbólico, tá? Então, para digitar uma matriz no GeoGebra, seja na janela CAS ou na barra de entrada aqui, né, que é válido para a janela de álgebra, para a janela de visualização, a gente faz o seguinte: a gente vai digitar a matriz como listas, tá? Então a primeira linha da matriz A é uma lista e a segunda linha também é uma lista. Então a gente vai abrir chaves. A primeira linha é uma lista, então eu vou abrir chaves novamente e digitar a primeira linha, né, os elementos da primeira linha separados por vírgula. 2 menos 3. Aí, vírgula, abre chave novamente para digitar a segunda linha, 0,1. E vou teclar Enter. Então, tem aqui a matriz A. Se eu quiser denotar essa matriz por A, então o que eu faço aqui? Ó? Eu venho aqui na linha e digito A maiúsculo, 2 pontos, igual, para definir que A é a matriz, né, de linhas 2, menos 3 e 0, 1, tá bom? Então agora a gente vai entrar com a matriz B. Então já vou definir aqui que B é a matriz de linhas menos 5, 2 e 3, 4. Tecla Enter. Muito bem. Bom, para fazer, uma vez que a gente definiu essas matrizes, agora basta digitar as operações que a gente quiser aqui. Então, soma, subtração, multiplicação de matrizes, matriz transposta, matriz inversa, determinante de matriz, tá? Então, soma A mais B, tecla Enter, tem o resultado aqui.
Multiplicação A asterisco B. Pronto, fez a multiplicação. Vamos calcular a transposta da matriz A ou da matriz B. Então, eu vou digitar aqui matriz, utilizar o comando da matriz transposta. Seleciona esse comando e digita aqui qual a matriz que a gente quer calcular a transposta. Então, eu vou calcular da matriz A. Tecla Enter. Temos a matriz transposta de A, né? Você pode verificar aí depois. E a inversa da matriz a gente também consegue obter aqui com um comando. Só que o comando ele não é matriz inversa, ele vai aparecer aqui traduzido, né, como função inversa. Daí esse comando serve tanto para funções, né, determinar a inversa de uma função, quanto para determinar a inversa de uma matriz, tá bom? Então a inversa da matriz A está aqui, né? Qual que é a característica, né? Qual que é a definição de inversa de uma matriz? É que a matriz A vezes a sua inversa tem que ser igual à matriz de identidade. Então, só vamos confirmar se é isso mesmo, né? Se deu certo. Então, vou fazer a matriz A, asterisco, para multiplicar com a sua inversa, que é a matriz da linha 6, né? Eu não defini uma letra para essa matriz. Então, eu vou fazer referência à linha 6, digitando aqui jogo da velha 6 ou cifrão 6, né? Tecla Enter. De fato, ó, deu a matriz identidade, tá bom? Então, a gente pode trabalhar com matrizes também aqui, pessoal, na janela de cálculo simbólico.